Oi, gente! Nós vamos continuar falando sobre a graça, sobre a parte da depravação total. Quando nós vamos para Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me conheceu a minha mãe. Neste versículo, nós vemos que se trata que quando nós nascemos, nós já estamos originalmente com o pecado. Davi, fala que ele está com pecado desde quando ele nasceu. Longe disso ser uma desculpa na vida dele. Toda vez ele está falando do caminho do justo e do caminho dos homens maus. Então, ele tem esses dois caminhos. Nós temos que ver o qual caminho nós temos que seguir, qual caminho nós vamos seguir e qual será a nossa escolha. Porque o pai, ele tem os eleitos, mas os eleitos têm que se arrepender, têm que voltar para o pai. E isso, ele conhece o nosso coração. Então, por mais que desde quando nós nascemos, nós somos pecadores, nós necessitamos da graça. Por isso que ele trouxe Jesus. E esse é um dos versículos. E tem outro versículo que fala assim: desviam seus inimigos desde a sua concepção, nasce e já se desencaminham, proferindo mentiras. Este versículo fala do trabalhar da perversidade do coração. E este fato, eles não conseguem julgar, ter responsabilidade imparcial. Eles usam o coração e o coração ele é enganoso e ele traz engano, mentira. O coração aqui significa onde ficam as intenções. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso se trata de um pecado original que desde que nascemos nós estamos sujeitos a esse pecado original. E nós temos que ver que esse versículo fala dos perversos e mentirosos. E Romanos 3:23 fala que eles não são apenas perversos e mentirosos, mas eles se afastam, eles roubam, eles traviam, eles falam perversamente, como o salmista relata aqui, e eles vão para o caminho errante e expressa a profundidade da raiz do pecaminosa que está em nós. Em Salmo 133:2 fala o seguinte: não entre em juízo com o teu servo, pois à tua vista nenhum homem vivo se justificará. Ou seja, não há justo vivente nessa terra. Davi, ele volta para Deus nas suas aflições e mostra como ele confia nele. Então, nós também temos que nos voltar quando nós pecamos, quando nós temos as nossas aflições, voltar o nosso coração para o Pai. Porque Ele é fiel, Ele perdoa, Ele regenera, Ele restaura. Ele sempre está junto de nós, nos ajudando, nos restaurando. E nós temos que entender que ele falando do justo com o seu servo era um pacto feito naquela época e que Jó também tinha isto, em Eclesiastes também tem isso. Quando ele começa a orar, ele se dá conta dos pecados que ele tem. Ele reconhece suas fraquezas, que ele é humano, que ele não é justo. E ele recebe uma resposta positiva da parte do nosso Pai, num relacionamento com ele. E ele é perdoado. Em Isaías 64:6 fala o seguinte: todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos, e todos nós iríamos murchar como folhas. E a nossa iniquidade é como o vento que nos tem arrastado.
Então Isaías, ele faz uma confissão de pecados em nome dessa comunidade, justamente para não ter um julgamento contra a sua nação, embora eles fossem como imundos. Agora eles obedecem e eles experimentam a salvação do nosso Pai. Trapo de imundícia significa vestes manchadas de sangue. Desse jeito que eles faziam esse ritual de purificação. Em Jeremias 13:23 fala o seguinte: pode acaso um etílope mudar de pele ou um leopardo mudar de manchas? Então, podereis fazer o bem estando acostumado em fazer o mal? Em Jeremias 17:9 fala o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o concederá? Então esses dois versículos está falando que o coração ele é enganoso acima de qualquer outra coisa. E só o nosso Criador para esquadrinhar o nosso coração e submeter à prova. Em João 3, do 19 ao 21, fala o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e o homem amará mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque é feita em Deus. Então João ele está afirmando aqui que o nosso Messias ele é a luz. Então quando nós nos achegarmos a ele que vai nos manifestar a luz que ele tem. Porque nós vemos que a nossa natureza ela é enganosa, ela é maldosa. Em João 5,40 fala assim: contudo não quiseres vir a mim para terdes vida. Só quem se aproxima do Messias é que vai ter a vida eterna e vai ter a abundância, a justificação, a santidade, a transformação de mente, a metanoia, vem com se aproximar do Messias. Em Romanos 5, do 8 a 10, fala o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, e sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, e nós seremos salvos da ira dele. Então, portanto, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, aqui nós vemos que nós temos que nos assegurarmos de Deus, porque visto que Ele que nos dá esse amor e Ele que nos dá essa força, porque nós éramos ímpios, pecadores, seus inimigos. Então a partir do momento que nós acreditamos em Jesus, a morte do Messias, Ele veio e traz a vida e nos salvou e nos resgatou, nos fazendo justos. E Ele que morreu nos nossos lugares para nos salvar e nos justificar, e com isso nos afastou da ira do nosso Pai, pela justificação. Em 1 Coríntios 2,14 fala o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas espirituais, o Espírito de Deus, porque elas são loucas e não podem ser entendidas, porque elas são e se discernem espiritualmente. E um incrédulo ou ímpio, ele é discernido com alguém que não tem o Espírito do Pai.
o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nos revela, porque ele não consegue entender e ele não tem a capacidade de conhecer o evangelho, porque isso vem do Espírito do Pai. Por isso ele acha essas coisas loucuras, porque o Espírito é quem nos revela, nos convence, nos revela. Eu vou deixar esse versículo para vocês pensarem mais e amanhã nós falaremos mais. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!